Bem-vindo ao Gastro Talks, onde falamos como encarar as doenças gastrointestinais além da farmácia. Olá, pessoal! Meu nome é Estela Marini. Meu nome é Candice Krumel. E você está no Gastro Talks. Hoje nós iremos falar sobre leaky gut, que é o aumento da permeabilidade intestinal. Esse tema foi escolhido pela Candice, então, e nos próximos minutos nós falaremos desse tema que ainda é algo novo dentro da literatura, cada vez mais, mas, no entanto, cada vez mais nós estamos percebendo o interesse de algumas pessoas, mas principalmente no meio científico, né, Candice? Mas ainda é bem novo, né, Estela? Eu acho que Muito. quando a gente fala em leaky gut, até às vezes os próprios médicos, eles ficam meio que não sabem muito bem do termo, assim, né? A não ser quem estuda mesmo intestino, acho que o resto do pessoal não sabe muito bem o que é leaky gut, mas tá meio na moda, assim, né? Tudo é leaky gut, parece, hoje em dia. E talvez muita coisa seja leaky gut mesmo, né? Mas esse termo que a gente está começando a descobrir o que é ainda. E a impressão que eu tenho é que a gente está fazendo esse podcast para dizer assim, o que a gente sabe mais ou menos até agora, mas talvez daqui 2, 5, 10 anos a gente tenha uma noção totalmente diferente, né, do que seja leaky gut. Talvez se estude muito mais isso, né? Mas é uma coisa que é uma coisa relativamente nova, assim, dentro da medicina, né? O que eu percebo no dia a dia? As pessoas não conhecem muitas vezes esse termo leaky gut, que seria o termo científico, mas elas falam muito de inflamação intestinal, É. né? Então, inflamação intestinal, na verdade, esse termo inflamação remete ao aumento da permeabilidade intestinal, que é o leaky gut. Mas Na verdade, se agora, tu tem inflamação intestinal, tu vai ter leaky gut com certeza absoluta, né? exatamente. Então, conta para nós, Candice, como é que funciona a nossa barreira intestinal? Nós temos o episódio número 5, onde nós falamos do funcionamento do tubo digestivo e a gente deu uma atenção especial para o intestino delgado. Hoje, esse episódio, nós vamos falar só sobre o intestino delgado, né? Porque realmente ele é um órgão muito especial do nosso corpo. Eu costumo dizer, nós podemos viver sem vários órgãos do nosso corpo, mas sem intestino delgado é impossível a sobrevivência do ser humano. Por quê? Porque é ele que faz a absorção de todos os nutrientes. Então, Candice, conta para nós como é que funciona a barreira intestinal, ou melhor, um pouquinho antes, como é que é a parede do intestino delgado? Na verdade, tá tudo junto ali, né? Assim, vamos lá, então, tá? Então, a gente tem lá as células do intestino delgado, que isso aí eu espero que todo mundo tenha aprendido na biologia ali no 6º, 7º semestre, né? E elas são super juntinhas, tá? Até para quem quiser ver isso de um jeito mais bonitinho, ó, a Estela vai mostrar ali, ó, as células que bonitinhas. Tem um vídeo, não sei se você já viu, Estela, no YouTube, um vídeo da Nature, que fala sobre Isso, já inflamação vi. intestinal. É lindo aquele vídeo, né? Bom, Exatamente. então essas células são juntinhas, mas na verdade, assim, a Lieta até mostrou assim, tem algumas células que têm tipo tentáculos que se posicionam entre as células e conseguem ver o que está acontecendo dentro da luz intestinal. Eu acho isso muito legal, tá? Que são as células dendríticas. Pois bem, mas eu não vou falar esses termos técnicos. Só que assim, a gente tem essas células intestinais que são super grudadinhas, tá? Tem uma camada de muco em cima dessas células, que é maior ou menor. E daí Que tá todo o aqui. resto tá passando ali em cima dessa camada de muco, tá? As bactérias, a comida que a gente come, todo o resto tá passando em cima dessa camada de muco. Pois bem. Só que assim, essas células, elas se projetam ali, ficam vendo o que é importante, ficam puxando para essa camada de muco o que é importante. E depois que ali que o alimento é quebrado e tudo mais, ele vai caindo para dentro dessa camada de muco e vai sendo absorvido por essas células do nosso intestino delgado, que são super, hiper, mega grudadinhas, tá? Que estão aqui, que eu estou mostrando aqui, essas são essas mais amarelinhas, né? Que tem as Essa vilosidades, que amarelinha, aquele compõem a amarelo vilosidade. clarinho é o muco, e em cima tá todo o resto, que é a luz intestinal, que tem os nutrientes, as bactérias, as toxinas, o que a gente não quer, vai passando ali em cima. Pois bem, Aqui, ó, nessa é. região passa ó, os nutrientes e é onde fica as bactérias que compõem a nossa microbiota intestinal. Essa primeira barreira aqui, que é a barreira muco, né? Isso aí, tá? Bom, daí, continuando, né? O que acontece? Depois que as coisas são absorvidas pelo nosso intestino, elas chegam na corrente sanguínea
E a gente tem uma outra célula, que eu vou falar o nome porque ela é muito legal nessa vida, que se chama célula apresentadora de antígenos, tá? Esse nome é estranho, mas ela é a célula apresentadora. Essa célula, ela vê o que a gente conhece, o que a gente não conhece, o que é bom, o que não é bom. Então, eu vou dar um exemplo, assim. Eu comi um pão, tá? Desse pão quebrou, chegou ali a gliadina, que é a proteína do glúten. A minha célula de apresentadora de antígenos vai lá, olha a gliadina e fala assim: eu te conheço. Tu não faz tão mal pra mim. Pode passar, tá tudo certo, tá? Agora eu fui lá na praia, comi minha maionese verde, que eu gosto, e comi uma salmonela. E a salmonela pegou uma partezinha dessa salmonela e essa partezinha passou. Essa célula apresentadora de antígenos encontra essa partezinha e fala: não, espera um pouco. Tu não faz bem para mim, tá? E o que ela faz? Ela chama o nosso exército inflamatório para expulsar essa salmonela. Só que assim, a salmonela já está na corrente sanguínea e tem mais salmonela na luz intestinal. E essas células inflamatórias, elas têm que chegar na luz intestinal. Então, essas células que estão super juntinhas, é produzida uma substância para elas se separarem, para deixar com que as células inflamatórias vão para a luz intestinal para matar a salmonela que está lá, certo? Acho que essa representação aqui tá boa, ó. Deixa eu ver. Ali, então, elas estão juntinhas. Essa célula apresentadora de antígenos está ali, né? Exatamente. E só que no momento que tem essa separação para sair as células de inflamação, o que está na luz intestinal também consegue passar para dentro, consegue vazar para dentro do nosso intestino, tá? E daí, coitada da nossa célula apresentadora de antígenos, porque antes ela tinha uma partezinha daquilo, uma partezinha dali, para dizer assim, olha, tem coisa. Neste momento, tá, que começa a passar um monte de coisa, ela começa a ter contato com um monte de coisa que ela não tinha contato antes, porque tinha um muco para proteger, tinha sei lá do que para proteger. E dela, tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo? Chama inflamação. Então, o exército. Exatamente, meio que vira um processo assim que se autoalimenta, tá? Então, assim, a gente come o negócio, tu tem o leaky gut, daí tu chama mais inflamação e vai dando mais leaky gut e assim vai indo. O que acontece? Depois de um tempo, tá? O nosso corpo, ele chega num equilíbrio novamente, o nosso intestino fecha novamente. Quanto tempo? Isso a gente ainda não sabe. Então, assim, depende muito do estímulo inicial. Por isso que hoje em dia tem muita. Isso aí já está bem consolidado na medicina, assim, ó, dispepsia funcional pós-infecciosa, síndrome do intestino irritável pós-infecciosa, porque demora um tempo para esse intestino voltar a ser o que ele era, né? E isso depende muito do estímulo inicial. Mas o que se sabe, assim, ó, pode demorar até 6 meses, dependendo se tiver um estímulo inicial muito horroroso, tá? Mas eu acho que, sim, se a gente pegar os estudos com zonulina, que é feita, a zonulina é essa enzima que faz abrir o intestino, normalmente, assim, se a gente pegar um estímulo pequeno, em alguns dias o intestino consegue se fechar de novo, tá? Isso em pessoas assim, nossa, assim, a gente come alguma coisa estragada, ou come até uma coisa inflamatória, depois de algum tempo o intestino se fecha de novo e segue a vida, tá? O problema é quando a pessoa ela é submetida a vários gatilhos inflamatórios, que ela não sabe, né? E o intestino dela não consegue se fechar de novo. E daí a gente chama isso de leaky gut, tá? Porque o intestino ele está vazando, o intestino está vazando para dentro da corrente sanguínea, e isso está ligando o nosso sistema inflamatório, o nosso sistema imune. Ele não deixa o nosso sistema imune descansar. Toda hora o nosso sistema imune é apresentado esse vazamento aí que a Estela está mostrando a imagem. Aqui, ó. Esse vazamento grosso aí. Toda hora nosso sistema imune tá sendo apresentado a bactérias, a toxinas, a restos alimentares que ele não deveria estar sendo apresentado, e dele fica chamando o componente inflamatório. O único problema é que esse componente inflamatório ele está na corrente sanguínea, ele não está só no intestino. Então, por isso que se fala tanto em leaky gut hoje em dia, porque, na verdade, essa inflamação que é dada é uma inflamação em todo o corpo, não é só uma inflamação intestinal, é uma inflamação sistêmica. Se chama isso de inflamação crônica de baixo grau, a gente está sempre inflamadinho. Por isso até a Estela vai falar depois, os sinais e sintomas é muito inespecífico, porque, na verdade, assim, é o corpo tentando ir contra uma coisa ali que ele não está conseguindo dar conta, sabe? Então é muito inespecífico isso.
Mas é muito interessante também se a gente pensar, e eu penso realmente que talvez se a gente parar para pensar na maioria das doenças crônicas, o leaky gut faz parte do componente da fisiopatologia dessas doenças, né? Claro. E, Até questões emocionais também, hoje a gente sabe, né? claro, Mas na eu. verdade, assim, o estresse é uma das coisas que dá leaky gut, tá? Uhum. Uma das causas de leaky gut é o estresse, porque o estresse por si só gera essa inflamação que faz De baixo grau. que faz separar ali as células intestinais, né? Quando eu comecei a estudar sobre aumento da permeabilidade intestinal, sobre leaky gut, eu tinha algumas dúvidas na minha mente. Eu pensava assim, tá, mas olha só, o nosso intestino, para cumprir a função dele, que é absorver os nutrientes, tem que existir uma passagem, tem que existir essa comunicação da luz intestinal, ou seja, de onde o alimento está passando, onde estão as nossas bactérias, Uhum. elas precisam penetrar. E aí eu acho que tem uma questão muito interessante, e aí à medida que eu fui estudando mais, eu acho que o termo correto mesmo seria um aumento, né, acima do esperado da permeabilidade intestinal. Porque o intestino da gente, realmente, se ele fosse impermeável, nós não conseguiríamos absorver os Não, e a nutrientes. impressão que eu tenho é que durante o dia a gente tem vários episódios de leaky gut, entendeu? Vários episódios de Claro, leaky gut, mas o intestino vai lá e ele consegue, tipo assim, se dar um jeito, né? se Todos nós autorregular. temos um pouco de leaky gut o dia inteiro acontecendo. Só que o intestino, ele vai lá e ele consegue dar um jeito. Só que é como se a peneira tivesse aberto demais em algumas pessoas, né? Isso, eu penso, né, até no livro da Karina, esse livro ele é muito legal, indico. Uhum. Ela fala assim que talvez o termo correto fosse hiperpermeabilidade intestinal, uma permeabilidade acima do esperado. Porque eu acho que às vezes pode, né, quando tu lê assim de uma forma mais rápida, pode passar a ideia, tá, mas olha só, tem intestino permeável, que loucura. O nosso intestino ele tem que ser permeável, ele não pode ser, não pode ter essa permeabilidade realmente exagerada. Por quê? Uma vez que ele realmente está com leaky gut, está realmente com essa permeabilidade alterada, vai estar penetrando substâncias, como a Candice disse, que não deveriam, que elas deveriam estar sendo eliminadas nas fezes, por exemplo. Pois é, Mas mas até no português a gente fala o leaky gut, que é o termo em inglês, mas no português a gente fala aumento da permeabilidade intestinal, né? isso, É como a gente fala em exatamente. português, né? Isso, exatamente. Mas acho que essa ideia é importante nós passarmos para as pessoas que o intestino ele tem que ser permeável. Isso é uma condição essencial para que E, nós gente, consigamos. quando a gente estuda o intestino, eu e a Estela, a gente fez gastro, né? Então, assim, a gente achava que tinha estudado intestino, tu não achava, Estela? Tu Uhum. achava, né? Eu achava também que eu estudava intestino. Quando tu para e olha a figurinha para ver quantos tipos de células tem no nosso intestino, controlando o que está entrando no nosso corpo, o que está saindo, como o nosso sistema imune está interagindo com o que está entrando no nosso corpo, é bizarro, é bizarro. O intestino, ele é um órgão muito complexo, muito, muito, muito complexo. Ele tem um monte de célula imune. Claro, a gente já sabe agora que ele é o maior sistema imune do nosso corpo. Com 70% da nossa certeza. imunidade está no intestino. A gente já sabe disso. Mas é muito complexo mesmo. E daí eu fico pensando todas as coisas que a gente põe para dentro. Todas, assim, os McDonald's da vida, né? Cara, o intestino tá lá, assim, ó, tentando nos proteger, sabe? Uma coisa que eu E acho aí, interessante, hoje a Alice? gente tem participação especial. Então, assim, não é só a mamãe que madruga, né, Candice? Não. E ela tá bem faceira ainda, né? Sim, ela é que nem a mamãe, né? Sim. Matutina. Ela é super da manhã. Então, assim, uma coisa que eu acho bem importante, né? É justamente nós falarmos sobre do quanto esse excesso de alimentação não saudável, ela pode ser ruim. Mas é bem que tu falaste, o equilíbrio, né? Ok, eu comi o McDonald's agora de noite, mas eu amanhã, no café da manhã, vou comer mais fruta, vou conseguir compensar. O problema é sempre estar entregando para o nosso intestino essa dieta rica em gordura saturada, em gordura trans, em aditivos químicos. Isso realmente a gente sabe que está associado
a esse aumento sustentado da permeabilidade intestinal. Eu acho que é um pouco isso que nós estávamos falando antes, né? Que, na verdade, assim, o nosso intestino, ele é feito para abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar, tá? E ele tem essa flexibilidade. E a gente tem que ter, porque, na verdade, assim, há 70 mil anos atrás, nós estávamos caminhando no meio do mato, sem comida, a gente ia pegando tudo que era folha, cogumelo e coisa e tal, e botando para dentro e vendo o que dava para se alimentar, o que não dava. Então, é óbvio que o nosso corpo, ele foi feito para ter uma certa flexibilidade. O que acontece hoje em dia na nossa alimentação? Acho que, assim, além de... eu não, né, a gente não quer falar mal de nenhuma marca, mas além dos produtos industrializados, o que a gente come tem, assim, muito corante, muito conservante, muito agrotóxico, muita toxina que a gente não consegue controlar. Não adianta a gente ficar surtando, a gente não consegue ter uma horta em casa com tudo que a gente precisa comer, a maioria de nós, pelo menos, né? Com tudo que a gente precisa comer, a gente tem que comprar coisa no supermercado, a gente tem que comer fora de vez em quando, então não adianta a gente ficar surtando, tá? Eu acho que o dia a dia é que nos rege, assim, o que a gente come mais no nosso dia a dia? Se a gente se entope de açúcar, de adoçante, de refrigerante no dia a dia, é óbvio que a gente vai ter leaky gut, porque o nosso intestino não dá conta de ficar fechando tudo que a gente está abrindo ali, tá? Agora, se a gente tenta ter uma alimentação mais ou menos equilibrada, minimizando o máximo que a gente pode os alimentos super industrializados e deixando para lá final de semana, de vez em quando, né? Sair um pouco da rotina, o nosso intestino vai dar conta de fechar. Quantos cogumelos venenosos o ser humano já comeu, entendeu? A gente foi feito para isso. A gente foi feito para comer, né? Exatamente. Só que assim, ó, claro que hoje em dia a gente sabe que a nossa alimentação tá com muita toxina. A gente sabe disso, né? O nosso ambiente está com muita toxina, a nossa água tem toxina, a gente sabe disso. Mas tem coisas que a gente não consegue fugir. Isso que eu falo para os pacientes, eles começam, e os agrotóxicos, eu falei assim, daí a gente começa a cavar um buraco que não acaba mais. Porque assim, no nosso ar tem coisa, sabe? E é das ondas eletromagnéticas, sabe? Não, e não é só isso, né, Candice? Às vezes a gente fica, né, pensando na nossa alimentação, enfim, mas o nosso estilo de vida no século XXI. Então, assim, quanto mais a gente estuda intestino, mais a gente entende que o que é alimentação, ela é importante, ela é. É óbvio que sim. Mas às vezes a gente tem coisas que a gente pode estar fazendo, que estão ao nosso alcance. E eu penso que esse é muito o papel do nosso podcast. É ajudar as pessoas, ok, tudo bem, tem coisas que a gente não pode mudar. A gente sabe que tem coisas que a gente não consegue mudar, faz parte da evolução do século XXI. Não tem como, a não ser que a gente volte, que todos nós voltemos a morar no campo, tendo uma produção orgânica. E não é, e realmente não tem como retroceder. Mas, mesmo assim, como eu posso estar me adaptando da melhor forma aos tempos modernos? Eu penso muito nisso, que esse aqui é o nosso papel enquanto podcast, enquanto justamente nosso objetivo é trazer para as pessoas essa informação que possibilita que elas, ok, façam escolhas melhores, não é mesmo? Então, conta para nós, tu já tinha falado que os agrotóxicos, né, como tu falaste, questões alimentares, não é só os agrotóxicos, mas por exemplo, como tu falaste, né, os adoçantes, os emulsificantes, os estabilizantes, ou seja, os alimentos ultraprocessados, nós sabemos, né, nós já comentamos em podcast anterior, os ultraprocessados são aqueles alimentos que tu olha no rótulo, tem substâncias que tu não conhece, aqueles nomes estranhos. É nome muito químico, assim, com letras e números, normalmente. Exatamente. São aqueles compostos que a gente não tem na cozinha. Então, esses são os ultraprocessados, né? E até interessante isso, eu não faço muito isso, na verdade, eu estou começando a fazer. Que agora, às vezes, eu vou comprar creme de leite, né, e coisa e tal, e eu dou uma olhada, e realmente tem alguns que tem muito mais produtos químicos do que outros, né? Sabe que tem um aplicativo que eu acho ótimo, chamado Desrotulando. Esse aplicativo, eu realmente acho ele muito útil para o nosso dia a dia, mas não é para ficar bipando tudo. Eu uso, assim, eu usei o Desrotulando para ver as coisas que mais iam na minha mesa, assim, no dia a dia, né? E aí eu fui me dando conta de umas coisas que nossa, eu achava... Iogurte é uma coisa, tem uns que tem, tipo, exato. Tem duas coisas ali e tem outros que tem 7. Por exemplo, na nossa casa, o requeijão sempre ia para a mesa.
E aí, quando eu vi, né, no aplicativo, por exemplo, que o requeijão ele tem soro de leite, e agora não tenho certeza se são 6 ou 7 aditivos químicos, mas é um Uhum. monte, eu disse, não, esse aqui não é uma escolha boa. Então, realmente, essa informação ela é importante, mas claro que eventualmente eu vou comer requeijão, só que o que não é legal é comer todos os dias. O mesmo que a gente Exatamente. fala para os embutidos, por exemplo, também, né? Tá com Uhum. tosse, querido. Não, eu acho Mas assim olha, que é o todos os dias que é o negócio, entendeu? Que é o que a gente come todos exatamente. os dias que é o negócio. Então, assim, na parte da. Claro, a gente já falou antes, assim, que o estresse, ele é também um gatilho pro leaky gut, tá? A gente já sabe disso. Uhum. Principalmente por causa desse mediador inflamatório chamado interleucina 6. Então, a gente sabe que o estresse é. A gente sabe que tem medicações que são também, e eu acho que talvez a principal classe seja os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Que é o Cataflam, ibuprofeno, eles também causam leaky gut. Tem outras medicações também, antibióticos, estão muito associados com leaky gut Uhum. por alteração da microbiota intestinal. Quem produz aquela barreira de muco no nosso intestino, um pouco é o intestino mesmo, mas as nossas bactérias produzem muito muco, muito, muito, muito muco. No momento que a gente mata a bactéria, a gente diminui a camada de muco, e daí aquela célula que vai lá e fica pegando, ela começa a ter contato com mais coisa. Tá? Então, no momento que a gente diminui a camada de muco do intestino, e os anti-inflamatórios não esteroidais fazem isso também, eles diminuem a camada de muco do intestino, e a disbiose por si só também diminui a camada de muco do intestino, a gente aumenta o risco da gente ter leaky gut, né? Daí na alimentação, assim, o que a gente já sabe, como tu falou, assim, Uhum. emulsificantes, corantes, conservantes, tudo isso é gatilho também. A gente não tem como fugir, não adianta, tá? Não tem, As não tem intol... como fugir, né? Dá Uhum. para ter uma alimentação super natural, mas acho que do ponto de vista social fica muito complicado. Fica muito complicado do ponto de vista social fugir disso, tá? Os agrotóxicos também, por isso que é bom lavar bem a casca dos alimentos quando a gente vai comer eles com casca. Tem alimentos que ficam com mais agrotóxicos do que outros, como pimentão, morango, mas é importante lavar bem, né? E claro, sabe que a minha prima, guria, ela mora no interior de Candelária, que é uma cidade aqui do lado de Santa Cruz. Ela tem uma horta enorme, que ela planta tudo. E o meu tio é o mais louco, ele não deixa botar nada de agrotóxico na horta, tá? Então, às Mas vezes eu vou lá, né, e eu roubo umas coisas, ela tem umas couve desse tamanho, cara, umas couve desse tamanho, um negócio assim, sabe? Mas sabe que eu acho legal dos orgânicos? Eu não como só orgânico na minha casa. Quando eu posso, Sim, algumas coisas, geralmente as coisas que a gente come sem descascar, só um pouquinho, tá, amor? Depois a mamãe fala com você, tá? Geralmente as coisas que a gente descasca, eu não compro orgânico, sim. mas quando a gente come com casca, como tu falaste, né? Morango, por exemplo, né? Que não tem como descascar, maçã, enfim, a gente costuma comprar orgânico. Mas é muito interessante, né? Porque orgânico o sabor é outro. E outra coisa, o orgânico, ele cumpre o ciclo natural, né? Ou seja, tu deixa fora da geladeira 1, 2 dias, ele estraga. Sim, ele E, estraga. e aí, isso é uma coisa Feio que, também, né? Vamos combinar, né? Ele não é aquele morango desse tamanho. claro, claro que não. Claro que É. não. Mas é realmente, a gente sabe o quanto realmente, para poder produzir alimento em larga escala, eu sou filha de produtor rural, né? Então, meu Uhum. pai planta melancia, pessoal. Melancia e cereais também. Então, assim, a gente sabe o quanto realmente é necessário para produzir alimento para toda a nossa população. Se a agricultura não tivesse evoluído, talvez nós não pudéssemos hoje estar, né, com o tamanho da população que a gente tem hoje. Então, assim, tem muitas questões muito difíceis da gente, como eu disse, não tem como a gente retroceder, penso eu. Só que daí, o que a gente pode estar fazendo? A gente sabe que, por exemplo, como a Candice falou, uma das bactérias que destrói a barreira de muco, né, que é o ruminococcus, a gente sabe que uma dieta pobre em fibra aumenta a quantidade de ruminococos. E ele é uma das bactérias que, quando está aumentada na nossa microbiota, ela contribui para o enfraquecimento dessa barreira É de que tem muco e, bactérias que consequentemente, comem o muco, né? exatamente, exatamente. Então, como a arquemância, por exemplo, né, Uhum. que a gente já A fala aqui uma quermância, momento. ela é boa, mas se ela tiver em grande quantidade, ela é ruim. Porque ela come o Claro. muco, né? Então, E, assim, e na verdade, essas bactérias que a gente fala super mal, assim, que todo mundo tem na língua, que é a Shigella, a Salmonella,
elas destroem a barreira do muco. Elas destroem a barreira do muco. Elas têm lá substâncias que destroem o muco. E por isso que elas conseguem chegar ali direto nas células intestinais, né? Então, essas bactérias, Escherichia coli, a enterotóxica, né? Elas destroem a barreira, ali a barreira de muco, né? Mas Fala aí. tem mais umas questões que eu queria falar sobre o que influencia para o aumento da permeabilidade intestinal. Pode falar, E um guria. fator que eu acho muito interessante é a questão do envelhecimento. Isso eu não sabia, é algo que eu realmente li agora. Isso é muito dependente, Estela. Então, assim, quando a gente, à medida que os anos vão passando, a gente sabe que o colágeno vai diminuindo, que isso é uma coisa que a gente percebe muito na pele, né? Mas não é só na pele. No nosso intestino também esse colágeno vai reduzindo, e eu então estava lendo que isso influencia também para o aumento da permeabilidade intestinal. E sem falar que a nossa microbiota, a diversidade vai diminuindo com a idade também, né? Ali depois dos 60 anos, a diversidade diminui bastante da microbiota. Tanto é que é um pouco, às vezes, talvez, a gente não tem esses estudos, mas que seja pela alimentação, que a alimentação também piora na terceira idade. E até, inclusive, quando a gente estuda sobre a quantidade de fibra para as pessoas, existe uma recomendação que depois, né, dos 60 anos deva aumentar ainda mais o consumo de fibras. Só que muitas vezes nessa fase as pessoas já não estão com uma dentição tão boa, às vezes, né, tem dificuldade do preparo, dependendo com quem é que faz esse preparo, enfim. Então, só que realmente isso reforça o quanto a dieta rica em fibras, independente da faixa etária, mas principalmente para as pessoas depois dos 60 anos, é essencial. E eu acho que a nossa produção de muco vai diminuindo também depois de 60 anos, né? Exatamente. A gente fica com menos proteção, assim, no nosso intestino, né? Perfeito. Uma outra questão que eu gostaria aqui de reforçar é sobre as intolerâncias alimentares. Assim, e aqui eu falo de doença celíaca e dos pacientes que têm, por exemplo, intolerância à proteína do leite. Então, uma coisa que eu não sei se tu escuta no consultório, mas os pacientes frequentemente me perguntam, doutora, eu vi na internet que o leite é inflamatório, que o glúten é inflamatório, então eu tirei da minha alimentação. Isso vem muitas vezes, esse questionamento de pessoas, claro, que não são celíacas, que não têm problemas, né, de digestão da proteína do leite, ou enfim, do leite. Então, assim, isso realmente procede? De novo, pode acontecer caso o meu intestino ele não esteja saudável. Então, se eu não tenho uma alimentação rica em fibras, uma alimentação diversificada, se eu vivo estressado, se eu vivo tomando um monte de medicamento, né, como a Candice falou antes, eu estou sempre com dor lombar, usando anti-inflamatório, ou vira e mexe antibiótico, porque a minha imunidade está baixa e aí vem as infecções. A gente sabe que até mesmo o remédio do refluxo, os bloqueadores de bomba protônica, né, se usados por um longo período, também podem favorecer ao leaky gut. Claro que daí realmente pode aumentar essa inflamação, mas isso não serve para todo mundo. Por isso que eu digo, a nossa microbiota... Assim, tem aquele pesquisador italiano, Alessio Fasano, né? Que ele não gosta muito do glúten, né? Daí ele estuda muito o tal do glúten. E ele viu que todos nós produzimos um pouco de zonulina quando a gente come glúten. Mas pouco, né? Tá? E a zonulina é essa enzima que acaba fazendo essa ruptura da barreira intestinal, tá? O que ele viu que eu achei interessante, tá, guri? Quem tem doença celíaca produz muita zonulina. Muita zonulina quando come glúten. Então, todos nós produzimos um pouquinho que o corpo dá conta do recado, tá? Quem tem doença celíaca produz muita zonulina. E quem tem aquele negócio que a gente na medicina chama de sensibilidade ao glúten não celíaca também produz muita zonulina, né? Que daí é o seguinte, mas assim, tem assim, quem tem doença celíaca produz muita zonulina, quem tem sensibilidade ao glúten não celíaca produz muita zonulina também, mas não tanto, mas produz bastante, e a população normal produz pouca zonulina, tá? Sim. Então, assim, ó, isso que eu sempre falo, eu acho que é muito também da pessoa se observar. Então, a pessoa chega lá e diz assim, olha, toda vez que eu como glúten, a minha pele fica toda empipocada no outro dia, eu fico com umas dor articular, eu fico com ruim da barriga.
Cara, Isso. talvez tu tenha sensibilidade não celíaca ao glúten, que a gente ainda não tem nenhum exame para fazer o diagnóstico. O diagnóstico é total e Concordo. absolutamente clínico. Só que isso nós estamos falando de uma parcela bem pequena da população, bem pequena ainda. A gente não está falando de todo mundo, né? A gente está falando de uma parcela bem pequena da população, tá? Então, assim, realmente, assim, eu acho que esse pessoal, o glúten é super inflamatório, muito parecido com doença celíaca. Muito parecido com doença Isso. celíaca. Mas ainda não é doença celíaca. Agora, por outro lado, que eu vejo assim, né, Estela? Como eu te falei, o glúten ele produz um pouquinho de zonulina em todos nós. E daí eu pego pacientes que comem pão no café da manhã, tá? Daí comem massa no almoço. Daí comem bolo no meio da tarde e comem pão de noite, tá? Sim. Daí eu E não falo come assim, nenhuma bom, gente, fruta. exatamente. Eu acho que tu tá exagerando um pouquinho no pão. Assim, eu não quero dizer nada, entendeu? Porque tu tá exagerando um pouquinho no pão, entendeu? Porque pão de manhã, pão, não sei lá do que pão, não coisa, blá, blá. E a pessoa olha pra mim e fala assim, mas o que que eu vou comer então? Eu falo, um monte de alimento no mundo, não é só pão que existe, entendeu? E não, e ainda come Esse. assim, pão com presunto, queijo e depois pão com mumu, depois pão com sei lá do que sabe? Então, E, realmente, tem dietas que elas são inflamatórias, mas pelo exagero, entendeu? Por não ter um equilíbrio, uma dieta totalmente desequilibrada. Então, acaba que o pão, ele é o condenado do negócio, mas, na verdade, ele é o condenado porque a pessoa exagerou no pão. Se a pessoa exagerar em outras coisas, também vai ser o exagero, sabe? isso é o equilíbrio, como a gente sempre fala, né? Porque se eu consigo realmente trazer mais fruta, mais variedade, mais diversidade na minha alimentação, eu vou estar com a minha barreira intestinal bem protegida. Lembrando que a gente tem, então, essas moléculas ali, a ocludina, na verdade, a claudina e a zonulina, elas são todas, né, têm os nomes Uhum. diferentes, mas elas vão estar realmente em equilíbrio, deixando passar o que tem que deixar e vai fechar, impedindo que as toxinas e o que realmente não é bom para o nosso organismo não penetrar no intestino e não estimulando assim esse sistema imunológico. Mas assim, vamos falar agora um pouquinho, Candice, sobre o que a gente pode fazer. A gente já foi dando algum Não, mas eu spoiler, acho que né? antes tu podia falar um pouquinho sobre quando a gente tem que Isso, desconfiar que tem leaky gut, entendeu? tá, ok. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho que quando a gente tem que desconfiar disso. Os sintomas, como nós já falamos anteriormente, o nosso intestino ele é muito particular de cada um. Eu sempre digo isso para meus pacientes: nós não somos iguais. Né? De 7 bilhões de habitantes desse planeta, igual a Estela só tem eu, igual a Candice só tem ela, igual a minha microbiota só tem a minha, igual a microbiota da Candice não tem, é dela, é única. É que nem a microbiota intestinal, ou seja, essa população de trilhões de bactérias que habitam o meu intestino, não é só bactérias, né? É bactérias, é fungos, é arqueias, é vírus. Essa colônia gigante, imaginem que elas são que nem, né? Eu achei muito legal essa comparação que a Karina faz no livro, achei muito verdadeira. Imagina a nossa microbiota como a floresta amazônica. Nós temos como se fosse a diversidade aqui, né? Muito semelhante a uma floresta morando dentro da gente. Lá na floresta a gente só tem animais do bem? Não. A gente tem animais que são do bem, outros não são do bem, mas eles vivem em harmonia. Isso é o intestino saudável. É as bactérias que são benéficas em harmonia com aquelas que não são tão benéficas, mas elas vivem em equilíbrio. Eu achei O ótimo essa analogia que tu fez, até porque se a gente pensar nisso, a gente tirar, tipo, um animal do mal, vai ou matar uns outros e vai deixar crescer outros, e daí fica desequilibrado o negócio, né? Exatamente, a cadeia alimentar, lembra que a gente estudou isso em Uhum. ciências na escola? Então, imagina o nosso interior, em média, né, depende de onde a gente lê, depende da pessoa, mas é umas 30, 40 trilhões aí de micro-organismos que habitam o nosso trato gastrointestinal, eles devem estar em equilíbrio, e quando esse equilíbrio é rompido, né, que acontece, por exemplo, com a hiperpermeabilidade intestinal, quais são os sintomas que podem acontecer? Os sintomas, eles são os sintomas das doenças intestinais que a gente já conversou aqui em outros momentos. Pode ser desde diarreia, quanto constipação, quanto também pode aparecer sintomas na pele,
quanto também pode, por exemplo, aparecer doenças, né? Podem aflorar doenças autoimunes, como desde, né, artrite, dores articulares, as doenças autoimunes poderão ter esse leaky gut como um gatilho. Então, assim, os sintomas eles são muito inespecíficos. O que eu acho, eu te falei isso antes, eu acho que no futuro, guria. Na verdade, já se fala um pouco nisso, né, agora, mas assim, essas doenças crônicas que a gente vê, doenças assim, tipo assim, Alzheimer, cardiopatia isquêmica, Parkinson, depressão, câncer, eu acho que isso aí, tudo, o intestino vai estar junto no tratamento das doenças, entendeu? Eu não vejo como Com tirar o certeza. intestino de tratamento de doença crônica, porque na verdade esse negócio do leaky gut provavelmente é um gatilho de perpetuação das doenças, entendeu? Delas não melhorarem com os tratamentos convencionais. E os próprios tratamentos podem dar o leaky gut, né? Então eu acho que quando, assim, no futuro, assim, não no futuro distante, no futuro próximo, a pessoa vai chegar no psiquiatra para tratar a depressão, o cara vai dizer assim, olha, eu acho que agora tu tem que ver a tua alimentação, né, coisa e tal. A pessoa vai lá tratar uma dermatite atópica, bom, agora nós temos que ver a tua alimentação, entendeu? Eu acho que essa parte vai entrar no tratamento de todas as doenças crônicas. Todas, Mas todas. tu estava falando antes da questão, né, da depressão, Candice. Na Austrália, o guideline de depressão leve, o tratamento de escolha já é psicoterapia e terapia nutricional. Porque da onde vêm os neurotransmissores? Eles vêm da comida e de uma flora intestinal saudável, né? Mas só fazendo até complementando o que tu falaste, no livro da microbiota tem aqui, eu achei muito legal esse quadrinho, com doenças crônicas e a característica já bem definida da microbiota viu? oral. Então, aqui, por Da exemplo, microbiota oral. na doença de Oral. Alzheimer, na doença cardiovascular, no diabetes, na artrite reumatoide e até, inclusive, no câncer de esôfago. Já tem estudos que mostram que eles têm particularidade na microbiota da boca. Olha só. Então, olha o que tu estava falando, a relação das doenças crônicas Uhum. com o nosso trato gastrointestinal. Então, temos muito a aprender, nós estamos a recém dando os primeiros passos, né? Mas, E essa é a impressão que eu tenho, que quando a gente tem uma inflamação de crônica de baixo grau, na verdade, tu tá deixando sempre o nosso corpo em sistema de guerra, né? O nosso corpo tá sempre, tipo assim, nesse sistema de guerra, 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 guerra. Isso gasta energia, gasta nossa energia, que é feita para com, fazer célula, para fazer colágeno, para deixar nossa pele bonita, deixar nosso cabelo brilhoso, entendeu? A gente tá gastando essa energia numa guerra que não tem fim, entendeu? É aquela guerra de fronteira, é quase como uma guerra contra as drogas, entendeu? Aquela guerra que não tem fim. Tu fica lá guerreando, 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 mas não, né? O negócio não evolui, né? então, sobre a questão, né, finalizando sobre os sintomas, quando pensar, os sintomas de leaky gut são os mesmos sintomas de intestino irritável, são os mesmos sintomas de desbiose, são praticamente os mesmos sintomas de supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Então, é por isso que é muito difícil a pessoa se autodiagnosticar. E como nós já conversamos antes, né, Candice, tem muitas coisas que não tem como voltar atrás. Como é que a gente vai voltar a viver todo mundo no campo, né? Tem coisas sem nada de tecnologia, né? Essa questão de voltar a Sem nos alimentar plásticos. da floresta. Então, assim, tem coisas que não É. tem como a gente, enquanto população mundial, nós retrocedermos. Mas tem muito a ser feito. O que eu gostaria agora, né, de nós aproveitarmos os 15 minutos finais do nosso podcast, é justamente para ajudar as pessoas a fazer escolhas melhores para que continuem tendo, para as pessoas que já têm o intestino saudável, para que ele continue saudável, e para as pessoas que talvez possam ter problemas intestinais, para que através dessas escolhas elas consigam construir saúde intestinal. Então fala para nós, Candice, o que a gente pode fazer para tanto, né, reduzir a chance, então, tipo, evitar essa síndrome, né, do leaky gut, esse aumento da essa hiperpermeabilidade intestinal, quanto também para quem talvez já tenha, para que a pessoa consiga reverter. Na verdade, assim, eu acho a primeira coisa tentar minimizar as toxinas, tá? E a gente nem falou do álcool e do cigarro também, né? Que também são toxinas que estão super presentes, né?
Não que, tipo assim, né? Que isso que a gente falou, o dia a dia que conta, tá? O dia a dia que conta. Mas sabendo que quando a gente se expõe, a gente tá levando a uma inflamação intestinal, né? Que o nosso corpo vai ter que ter um tempo depois para fechar aquilo ali, mas a gente tá levando a inflamação intestinal. E daí, assim, no dia a dia, tentar privilegiar cozinhar, entendeu? Tentar privilegiar cozinhar. Tipo assim, tu pegar e fazer a tua comida talvez é o jeito mais fácil de tentar minimizar as toxinas, né? Tu não ficar Perfeito. abrindo as coisas e botando no micro-ondas e blá, é o jeito mais fácil. É isso que acho que a Estela adora falar, né? Desembalar menos, descascar mais. É o jeito mais fácil de minimizar a toxina. Infelizmente, assim. Lava bem os alimentos, quando puder comprar orgânico. Eu acho que tudo isso faz parte, mas como a gente sabe, a gente mora numa sociedade que tem coisas que não tem mais como não se expor. Isso faz parte. Da parte da Perfeito. alimentação, realmente, assim, tem essas coisas que talvez para algumas pessoas sejam mais inflamatórias mesmo, né? Que a gente falou do trigo ali, do leite, né? Só que isso aí não pode ser uma coisa assim, não, como se ela falou, não pode ser um terrorismo, né? A gente tem que observar o nosso corpo. E se a gente observar o nosso corpo, a gente consegue ver o que é mais inflamatório. Então, assim, se o paciente chegar para mim e dizer assim, olha, toda vez que eu como pão no outro dia, parece que um caminhão passou em cima de mim, é horrível, né? Cara, é isso aí, tu entendeu que no teu corpo aquilo ali é inflamatório. No teu corpo aquilo ali é inflamatório, mas isso não vale pro teu filho, não vale pra tua mulher, as pessoas são diferentes. Então, a gente nunca sabe como é que é a nossa digestão bem lá dentro dos alimentos, a gente não sabe como é essa relação dos alimentos com a nossa microbiota. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é se observar, a melhor coisa que a gente pode fazer é se observar, tá? Eu não gosto de leite, né? Todo mundo sabe, eu não gosto de leite, eu não gosto de leite. E eu fico pensando, será que eu não tenho talvez um pouquinho de intolerância, assim, à proteína do leite, alguma coisa? Porque, assim, eu não sei, eu não gosto de tomar, eu não me sinto bem tomando. Eu me sinto mal depois, eu fico toda assim, depois que eu tomo, sabe? Talvez eu tenha alguma coisa e eu botei na minha cabeça que eu não gosto de leite por causa disso, porque eu não me sinto bem quando eu tomo, né? O nosso corpo ele é muito inteligente. Eu lembrei agora, por exemplo, quando eu fazia quando eu era acadêmica, eu fazia estágio na Nefro, e eu lembro que os pacientes que estavam com problema renal, enfim, uma das coisas que antes deles saberem que estavam com problema no rim, eles não conseguiam mais comer carne. Porque a Sim, digestão da proteína tem muito a ver, né? Tipo, o rim tem um papel muito importante. E o mesmo acontece com os nossos cirróticos também, né? Já com uma doença hepática assim grave, e aí a digestão também das proteínas depende muito, né, de substâncias ali de intoxicação, principalmente a amônia, né, tem todo o sim. metabolismo do fígado. Então, o organismo já naturalmente, ele já não quer, ele rejeita, ele já não né, sente enjoado, ele não quer comer. Então, nosso corpo ele é muito mais inteligente do que a gente pode Do imaginar. que, do que a gente dá uma lista de alimentos, é óbvio, né? E por isso que eu sou, assim, isso é um dos motivos, né? Toda vez que eu tenho oportunidade eu falo do quanto o gerenciamento do estresse, do quanto eu desacelerar a velocidade dos meus pensamentos, do quanto eu tô aqui comendo, eu tô aqui de verdade, o meu corpo e a minha mente estão aqui. Eu não estou sofrendo, hoje nós sofremos de presenteísmo. O que é presenteísmo? O corpo da Estela está aqui, mas a minha mente está flutuando. Seja porque está navegando, estou lá comendo, navegando na internet, seja porque eu estou pensando no abacaxi que eu tenho que descascar depois do almoço, literalmente, né? Então, assim, o que acontece? Se eu estou lá no almoço, eu estou comendo, eu estou prestando atenção, eu sei que eu comi, porque às vezes a pessoa nem sabe que botou no prato, ela está tão no modo piloto automático que depois me senti mal depois do almoço, tá, mas o que tu... Ah, nem sei o que eu comi, nem sei que gosto tinha a comida, mas acontece. No modo luta e fuga, a gente não processa. A nossa mente não está ali. Está só de corpo presente, mas a mente não está ali. Então, tu realmente. Então, isso que a Candice falou é essencial. Nós observarmos o nosso corpo, mas para que nós consigamos realmente observar o nosso corpo, é essencial nós manejarmos melhor o estresse. Trazendo. Que forma que a gente maneja o estresse? Trazendo momentos de pausa para o nosso dia. A cada 1, 2 horas à frente do computador, eu paro 1 minuto para respirar fundo. Eu paro 2 minutos para dar uma caminhada, vou lá na rua se eu puder e ter contato com a luz natural e contato com a natureza.
se eu puder, né? Se eu não puder, eu vou dar uma caminhada e vou lá buscar um copo d'água. E na Então, verdade, até assim, eu falei ontem para uma paciente sobre isso, o negócio da luz natural, né? Porque ela dorme muito mal de noite, né? E, e a gente tem esse ciclo do cortisol e o ciclo da melatonina. E para regular esse ciclo tem que ter luz natural, né? perfeito. E daí eu tava conversando com ela, fazer exercício de manhã, uma coisa que regula o ciclo. Pegar sol é uma coisa que regula o ciclo. Não comer muita coisa de Com noite, certeza. assim, né? Coisa que regula o ciclo. Mas só fazendo um parêntese, né? Porque isso aí é uma coisa que a gente não estuda muito ainda. A relação disso aí com o intestino, né? Exatamente. Mas isso que tu estava falando eu acho muito interessante, Candice. Eu estava no final de semana, nós estávamos numa chácara dos amigos, e aí um amigo disse assim: sabe que no celular tem como a gente ver quantos megapixels tem no ambiente? Então nós estávamos numa sala grande, com janelas abertas, né, com luz natural assim incidindo, e tinha acho que 400 megapixels. E aí ele levou para a rua o celular e foi medir. No dia de sol tinha 40 mil megapixels. Bah, muita diferença. Eu fiquei assim, ó, impressionada. E isso tem muita influência realmente no nosso ciclo circadiano, no nosso relógio biológico. A exposição à luz natural é essencial. E hoje nós estamos cada vez mais em ambiente fechado. E isso também a gente sabe que ajuda muito a gerenciar o estresse. Então, com certeza, tem muitas coisas no meio que a gente não pode mudar. E tá tudo bem, quando a gente não pode mudar, acho que o melhor caminho é a gente aceitar e se adaptar da melhor forma. Mas, quem sabe, então, a gente se concentra nas coisas que eu posso mudar. Então, eu trazer esse momento de pausa, eu poder ter esse contato, né, com o ambiente externo, eu poder estar fazendo atividade física, isso são escolhas da Estela, não é? Só que, claro Sim. que a nossa mente, ela é preguiçosa, ela não quer. Se a gente deixar pela vontade da nossa mente, lembra que ela está no modo sobrevivência, ela acha que amanhã vai ter guerra, e ela quer economizar energia, então ela vai Sempre ela dizer quer. que não dá para ir na rua, porque é perigoso, porque é isso, porque aquilo. Não vou dizer que não seja, mas tudo a gente tem que realmente colocar na balança. E aí, quando a gente para e pensa, e aí a gente sai do modo luta e fuga, que é aquela parte primitiva do cérebro, e deixa emergir a parte inteligente, que é o córtex pré-frontal, que é o realmente da razão, vai dizer, ok, Estela, tudo bem, é perigoso na rua, mas aí então eu vou durante o dia, eu vou escolher um lugar que tenha mais gente, vou num parque, né? Não, e por Vou. isso que eu acho também tão importante dormir bem de noite, porque assim, quanto menos a gente dorme, menos a gente consegue acessar esse córtex pré-frontal, né? A gente consegue ver isso muito bem nas crianças, que quando elas estão cansadas, elas ficam super manhosas, é difícil conversar com elas, né? A minha vai dormir Opa, agora. acho que faltou luz aqui pra mim. A Alice arrumou uma cobertinha agora aqui. Oi? Travou. Outra questão que eu acho bem importante é falar sobre a questão da dieta rica. O que mais que a gente pode estar trazendo? Nós já falamos várias vezes aqui do quanto realmente as fibras elas são essenciais para a boa saúde da microbiota, né? Então, o consumo de fibras de pelo menos 30 gramas por dia é muito importante. Nós deixamos no outro podcast quais são os alimentos mais ricos em fibra, então, só reforçando que realmente as frutas e as verduras são Ô, fontes de fibra, mas que a Estela, gente também faltou luz deve. aqui na minha casa. Oi, Oi, faltou luz aqui. eu imaginei que tá no Não, escuro, fala aí. mas eu Tá segui escuro, mas eu falando. conectei aqui no celular a internet. Tá, Daí depois eu corto eu essa tava parte. falando então. Não, pode Eu falar. estava falando então da importância das fibras, né, Candice? Então, o que a gente pode estar fazendo para melhorar, né, para a gente evitar esse aumento da permeabilidade intestinal e justamente construir mais saúde intestinal? Nós já falamos do gerenciamento do estresse, do sono, da atividade física, e agora estava falando sobre alimentação, essa dieta rica em fibras, do consumo de pelo menos 30 gramas de fibra ao dia, trazendo então frutas, mais verduras, mais cor. A gente sabe que o ideal é pelo menos 5, entre frutas, verduras e legumes, pelo menos 5 variedades por dia. E é bom ir diversificando, não comer sempre banana e maçã. Por quê? Porque tem bactérias do nosso intestino que preferem a fibra do kiwi, que preferem a fibra da laranja. Então, realmente, isso vai facilitar muito
esse aumento da diversidade da nossa microbiota, que é um fator muito importante para a saúde intestinal. Muitas vezes nós também sugerimos para os Aí outra pacientes coisa, colocar na né? sua A alimentação. fibra, ela é o adubo para as bactérias intestinais para produzir muco. Então, quando a gente fala em leaky gut, a gente tem que produzir Exatamente. muco, entendeu? Então, assim, a fibra é importante. Se não tiver fibra, não vai ter muco. Essa que é a verdade. Quanto menos fibra, mais fininha aquela camada de muco, menor é a proteção do nosso intestino, né? E justamente, então é muito importante nós colocarmos a nossa dieta cereais integrais, como por exemplo o arroz integral, como também algumas farinhas, né, de preferência integral, alguns farelos principalmente, né, farelo de trigo, ele é rico em fibra, mas também tem as fibras, como a gente já sempre fala aqui do psyllium, que ele é ótimo para nos auxiliar nesse processo, porque ele faz mucilagem. Quais são as fibras que mais colaboram para que essa barreira de muco seja uma barreira realmente rica, uma barreira realmente que protege o nosso intestino contra essa permeabilidade, ou seja, essa desorganização que faz com que as substâncias tóxicas penetrem e causem toda essa ativação do sistema imunológico, como a Candice já explicou. Principalmente as fibras que tem essa característica de fazer mucilagem, que fica como se fosse aquela gosma, né? Uhum. O psyllium é uma delas, a goma cássia também. E tem uma outra fibra que eu não costumo indicar para os meus pacientes, mas que está recomendada, que é o alcaçuz. Não, alcaçuz. Alcaçuz, por que eu sabia que o alcaçuz era fitoterápico, não era fibra? É uma planta, na verdade. É um fitoterápico, alcaçuz. Pois é. Eu acho que é. Ele é um fitoterápico, alcaçuz. Eu acho que ele... Isso, exatamente. Mas o que acontece? Ele está como as plantas ricas em mucilagem, né? Que poderia auxiliar nesse processo. Eu acho que ele é tipo assim, não tem para comprar como fibra. O alcaçuz. Isso, deve ser como, o que eu saiba mesmo, tipo mais na parte assim de chá, eu já vi como chá, mas como exatamente, para comer, realmente eu nunca vi. E eu acho que outra coisa importante... Claro, mas o psyllium... o psyllium sim, né? Tá. O psyllium nós temos, e a goma cássia, na verdade a goma cássia... guar também é uma... Isso. A goma E cássia só realmente nós não temos para comprar assim em larga escala, né? Teria que mandar... Tem alguns locais, verdade, mas aí já é uma... Santa Cruz só encomendando. É difícil achar. Só encomendando. Isso. O psyllium não, né? Mas a goma cássia sim. E outra coisa que eu acho importante é assim, ó, a polifarmácia, né, guria? Porque assim, claro, tem um monte de gente que precisa tomar um monte de comprimido e tá tudo certo, faz parte. Mas eu acho assim, quanto menos a gente precisar tomar, melhor. Às vezes chegam os pacientes e eu falo assim, olha, não precisa tomar remédio para isso, e eles me olham como se eu tivesse, tipo, cuspindo na cara deles, assim. Tipo, que coisa horrível que tu me falou, que não vai me dar remédio. Eu falo, não precisa. A pessoa vem com um refluxo leve, e eu falo, olha, só com mudança da alimentação, do estilo de vida... tá tudo certo, não precisa tomar remédio. A pessoa fala assim, mas tu não vai me dar nenhum remédio, né? E eu acho importante mas isso. Mas lembrando assim, que... Não, claro, assim, quando a gente precisa tomar, a gente precisa tomar, né? Mas se a gente não precisa tomar, não precisa tomar, né? Quanto menos medicação, melhor. Até porque a absorção dos remédios, por onde que os remédios entram no nosso corpo? A maior parte é pelo intestino delgado. É lá pelas junções, né? Entre os remédios. E não é só os remédios, os suplementos também. Isso é outra coisa que a gente tem que cuidar. Porque muitas vezes a gente leva aquela falsa ideia, não, mas suplemento, tá, mas olha só, tudo deve estar em equilíbrio. E excesso de vitaminas também faz mal no nosso corpo. Então, isso é muito importante, né? Quando a gente vai, eu acho que eu preciso suplementar, tá? Mas olha só, vamos avaliar primeiro, precisa realmente suplementar? Vamos dosar primeiro as vitaminas antes de tomar um monte de polivitamínico. Por quê? Porque também pode ser tóxico. Vou dar um exemplo, a vitamina E, né? No passado a gente indicava para os pacientes com gordura no fígado, hoje até se indica, mas para um grupo bem específico. Bem menos, né?
com o passar do tempo se viu. Por que hoje em dia a gente indica menos? Porque vieram os estudos com pessoas que estavam suplementando vitamina E. O que se viu em homem, por exemplo, aumenta o risco do câncer de próstata, com hipervitaminose, né, com excesso de vitamina E, podendo também aumentar o risco cardiovascular dos pacientes diabéticos. Então, não é porque é só um suplemento de vitamina. Tudo deve ser avaliado, pessoal. Isso é muito importante. Muito importante esse entendimento. Então, assim, o que a gente não discute? Que essa alimentação rica em frutas e verduras, trazer mais cor para o prato, mais fibra, isso não tem contraindicação. Então, quem sabe a gente usa o nosso tempo para se dedicar a isso, como a Candice falou, a voltar às práticas de antigamente, de voltar a cozinhar, de voltar a ir na feira, buscando, quando possível, os alimentos, né, mais livres de agrotóxico, por que não? Então, eu digo, a tecnologia hoje trouxe, eu penso, né, quando eu penso na tecnologia, eu penso que quanta coisa hoje a gente não precisa mais fazer que a gente fazia no passado. Fila de banco, eu não preciso mais ir na fila de banco, não preciso nem mais ir no banco se eu não quiser, né? Quanto tempo no passado as pessoas ficavam em fila de banco, elas ficavam fazendo coisas que na verdade, hoje a gente consegue com o celular, com a tecnologia, resolver muito mais facilmente. Tá, mas olha só, então hoje, teoricamente, eu tenho mais tempo, por quê? Porque eu deixo de fazer coisas que no passado eu fazia. Tá, mas e daí o que eu estou fazendo com esse tempo? E aí, por que não usar esse tempo em prol da nossa saúde? Penso muito nisso. E para finalizar, Candice, uma outra questão que também aqui é importante, nós falamos das vitaminas, e claro que se elas estiverem em falta, também é importante repormos, porque também faz parte da questão da nossa barreira intestinal. E uma outra forma de melhorar a questão da barreira intestinal é colocar mais ômega 3 na nossa alimentação. A gente isso que eu ia sabe falar que não agora, moramos né? no Dos Mediterrâneo, nós não temos suplementos, Guria. acesso. Dos suplementos, eu acho que ainda a gente está engatinhando ainda, né? A maioria dos estudos são em ratos e eu acho que a gente não consegue transpor isso bem para seres humanos, porque a microbiota é muito diferente de rato e ser humano, né? E a maioria dos estudos são em ratos. O que eu acho que a gente já sabe é realmente, assim, a vitamina D, eu acho que é muito importante, principalmente para a regulação do sistema imune, né? A hipovitaminose D é muito ruim. A gente já sabe do ômega 3, mas ainda os estudos não são super assim, que estudo maravilhoso, né? Tem alguma coisa com glutamina também, mas tipo muito assim, engatinhando, e as outras coisas é tudo estudos em animais. A gente não tem muito estudo em ser humano, não, sabe? Exatamente. Né? Então a maioria Perfeito. das Mas a coisas. gente tem que cuidar Só com que a assim, se vitamina a D, gente que também. se a gente tem uma dieta muito colorida, bem colorida, a maioria dos fitoterápicos vão estar ali, né? A gente vai ter muito fitonutriente ali, Exatamente. sabe? Né? Então, mas tem isso, assim. Então, o que a Exatamente. A gente gente sabe, eu vai. acho que o ômega 3 tem alguns estudos com ômega 3, não são estudos ótimos, essa que é a verdade. A gente não são estudos ótimos, mas tem, né? Com glutamina também tem alguns estudos que não são estudos ótimos. Com vitamina D tem, mas é mais para regulação do sistema imune mesmo. E até porque é difícil estudar leaky gut, é bem difícil estudar. Não, já não tem muito exame para ver isso. E as outras coisas são tudo estudos em animais. Zinco, magnésio. Tudo estudo em animal. Zinco, magnésio parece também, mas isso tudo a gente consegue na alimentação. Consegue, São sim. A situações não muito ser específicas que a gente precisa isso que a gente repor. fala, assim, se a gente pega, né, Estela, alguém que tá com uma doença ativa por alguma coisa, uma doença, assim, que tá com uma inflamatória Isso! importante, Doença que tá. inflamatória intestinal. Claro, às vezes tu tem que repor mesmo, porque assim, tá faltando, não tá, né? Não tá absorvendo, tá faltando. Mas isso a gente tá falando Perfeito. de uma parcela bem pequena da população. E às vezes, assim, ó, vamos dizer assim, vou te dar um exemplo. Eu tô ali Perfeito. vivendo a minha vida loucamente, trabalhando feito uma louca, comendo super mal, tá? Daí começa a aparecer tudo. Começa assim, minha pele ficar horrorosa, eu começo a ter dor articular, tá? Eu decido que eu vou começar pelo intestino. Que eu acho que isso que a maioria fala, começa pelo intestino. E eu vou ver, eu tô com deficiência de vitamina D, tô com deficiência de B12, tô com deficiência de zinco,
Cara, talvez por um período eu tenha que suplementar mesmo, na verdade, para ser mais rápida a minha recuperação, entendeu? Mas não que eu Perfeito. precise tomar pro resto da vida aquilo. Eu vou suplementar durante um período só para dar um boost ali, para dar uma, né, para ser mais rápido. A longo prazo, vai dar tudo certo, mas talvez por um período eu tenha que suplementar, né? Mas de preferência sempre fazer uma suplementação orientada, né, Candice? Acho que isso é um Sim. ponto bem importante, né? Claro, não é Fazer na uma farmácia avaliação assim, com um o que médico que tem você aí, né? confie, enfim. Uhum. Exatamente. Bom, Estela, para E tem mim só era para isso finalizar, aqui a nós já gente já estamos está com passando aí do 59 tempo. minutos, viu? Depois da minha ausência. Só tem 2 temperos que talvez valha a pena, que é a cúrcuma e o gengibre. E não vai Sim, fazer mal, né? Colocar na comida, né? Usar, porque eles parecem sim ter um efeito ser anti-inflamatório e anti-inflamatórios, né? poder Os nos ajudar dois. na saúde intestinal. Uhum. Os dois parecem Exatamente. Então, isso anti-inflamatórios. não vai, como eu disse, não tem contraindicação. Colocar mais nos seus preparos, né? Cúrcuma, gengibre, isso realmente pode somar. Mas não existe um alimento mágico que vai ser assim, nossa, como esse alimento que o seu intestino. Não, é o equilíbrio, né? É o todo. A alimentação faz parte de um todo. E realmente, Uhum. se você deseja ter boa saúde intestinal, o principal passo é justamente ter um estilo de vida mais saudável. Vamos então encerrar o episódio de hoje. Era isso, né? Tivemos aí uma queda de energia, mas isso não impediu a nossa É a chuva, gravação. guria. E continuamos, né, aqui nessa busca de levar, né, para as pessoas informação de qualidade, baseado em evidência científica. E vocês nos encontram nas nossas redes sociais. O meu Instagram é Estela, com S mudo, Marine Gastro. O meu é candicecrumel.gastro. E o da... Gente, mandem sugestões de pautas também, né, Estela? Exatamente. Estamos aguardando as sugestões de vocês. Lembrando que o nosso podcast é a cada 15 dias. E muito obrigada por estarem nos ouvindo e contem conosco na construção de saúde Isso aí. digestiva. Valeu, pessoal. Ótimo, Estelinha, bom final de ótimo semana. dia. Tchau, Tchau! Alice! Tchau, beijo, querida! Tchau! Tchau, beijão, Beijo! Alice! Beijo, guria! Vamos ver se deu tudo Pronto. certo aqui. Beijo! Beijo, tchau! Ai, amiga, que. Tchau! Tchau, beijo! Ah.